Muito bem. Então, hoje nós vamos trabalhar com a criação de formulário, questionário ou até uma prova, utilizando um recurso do Google, que é chamado Google Forms ou Forms. Nós faremos essa mesma atividade, porém utilizando o Google Classroom, mas a gente vai deixar esse outro tutorial para um outro vídeo, para não ficar muito longo. Então, inicialmente eu gostaria de explicar qual é a arquitetura de organização do, do formulário dentro, então, aí da plataforma Google. Então, em primeiro lugar, é necessário que você tenha uma conta de e-mail no Google, e essa conta pode ser uma conta pessoal ou uma conta também institucional. A partir do momento que você tem esse e-mail do Google, ele cria um espaço, que é na nuvem, no cloud, é uma espécie de HD virtual, onde vários documentos, fotos podem ser guardados ali. Inclusive, atualmente, através do WhatsApp, você pode jogar, você pode ter uma pasta aqui no Google Drive para salvar as mensagens. Eu só advirto que todo o material que você produz e você deixa na nuvem, você tem que tomar um certo cuidado por questão aí de privacidade, já que a gente tem visto aí sempre invasões de hackers e tal, então tem que se tomar muito cuidado com isso. Bom, então, a partir disso, o Google pensou então em criar um ambiente onde disponibilizasse vários aplicativos, vários programas. Então, depois eu vou mostrar isso lá no navegador, mas para a gente entender, dentro então dessa pasta aqui, a gente tem os vários tipos de documentos que podemos usar aqui para a criação de formulários e tal. Bem, então temos a opção documentos, que é uma das ferramentas ou dos softwares, o Google Sala de Aula ou o Google Classroom, o Hangout, que é a ferramenta de videoconferência, o Gmail, temos o Google Earth e outros. Bem, em relação à ferramenta documentos, ela é subdividida basicamente em forms, formulários, docs, documentos que praticamente utilizam uma estrutura semelhante à do Word, sheets, que são as planilhas e que utiliza uma estrutura semelhante à do Excel, e slides também parecido com o PowerPoint, né? Eu criei essa seta indicativa aqui, mostrando que os formulários, esse que nós vamos criar, por exemplo, hoje nessa videoaula, ele pode também ser desenvolvido, ele pode ser criado lá dentro do Classroom, mas a gente vai deixar isso para uma outra oportunidade. Bom, então agora a gente vai lá para o navegador e aqui então eu vou mostrar duas avaliações e um questionário e mostrar as diferenças, e aí a gente vai construir então o tutorial passo a passo explicando como que faz. Bom, então esse primeiro exemplo aqui é uma avaliação que nós desenvolvemos para uma disciplina. Observe que de início eu cometi uma falha que foi ter esquecido de criar um campo onde identificasse quem respondeu a questão, tá? Embora eu possa conseguir isso de uma outra maneira, eu não vou conseguir, quando eu gerar o relatório, reconhecer o nome da pessoa, porque eu não tenho essa identificação aqui, tá? Então depois eu vou mostrar como faz isso. Então, aqui no caso, eu tenho uma questão do tipo múltipla escolha, tá? Uma coisa importante de dizer, eu estou aqui no modo de visualização. Como que eu sei? É justamente quando você olha aqui na URL, que é onde você tem o endereço de localização do seu documento, ele me dá aqui no finalzinho da descrição do endereço a palavra view form, tá?
eu aqui, por exemplo, nessa outra prova, eu estou no modo de edição, edit. E nessa outra é um questionário também no modo de edição. Depois também mostro como a gente passar de um modo para outro. Bom, então aqui eu estando no modo de visualização, eu posso inclusive ir respondendo as questões. Observa que ele me dá ó, quanto que vale em termos de ponto a questão. Essa questão vale um ponto, então é de múltipla escolha. Eu vou clicar aqui em qualquer alternativa, ou melhor, eu vou clicar numa alternativa incorreta, justamente para a gente ver o que vai acontecer. Então essa outra questão, questão 2 vale um ponto, é uma questão também de múltipla escolha, eu vou clicar na opção S1, S4, S3, S2, S1, S4, S2 e S3. A alternativa correta é essa. Aqui vamos, a questão 3 vale um ponto. Podemos dizer que o total dos relés, vamos colocar o seguinte, uma alternativa incorreta. Questão 4, eu coloquei aqui um falso e verdadeiro. Vamos colocar o seguinte, vamos colocar falso. Aqui é um outro tipo de questão no qual a gente tem linhas e eu tenho a possibilidade de escolher apenas uma dessas opções, ou correto ou incorreto, para cada linha. Então vamos lá, uma ponte H pode funcionar com chaves, relés e transistores, vamos colocar correto. Um motor induz no circuito uma força, tal. Vamos colocar correto também. Vamos colocar aqui incorreto, estou chutando, tá? Não vou ficar lendo agora, senão a gente vai perder muito tempo. Aqui também uma questão de múltipla escolha, valendo um ponto, né? Vamos colocar aqui. Observe que eu também não coloquei, não nomeei A, B, C, D, tá? Isso não é muito interessante, né? Aqui também não nomeei, né? Aqui também não. Bom, questão 7, vamos colocar aqui a segunda opção, seria a B, né? E aqui transistor quântico. Vamos submeter, então a pessoa clica aqui e ela vai enviar o formulário para você. Você vai receber o formulário. E agora vamos ver o padrão de respostas. Olha, ele me indicou que de 13 eu acertei apenas 4. E ele vai me indicando. Então, por exemplo, essa questão está incorreta, ele assinala em vermelho, ele mostra qual foi a minha resposta, e ele coloca a resposta correta e me dá um feedback, que é o feedback que você pode escrever para o aluno ou a pessoa que responde. A questão 2 eu acertei, de um ponto, ela está marcada em verde, deu um feedback muito bem, com certeza você está realizando as atividades. A questão 3 eu errei, então novamente ele marca qual a alternativa que eu escolhi e mostra a correta e dá o feedback. A 4 eu acertei, também tem um feedback. Bom, na 5 eu fui colocando então aqui para cada linha um ponto, se fosse correto, se estivesse correto. Então ele vai me indicando aqui. A 6 eu errei, né? Então novamente marca o que eu respondi, a correta e o feedback. Aqui observe que eu coloquei um link para o aluno assistir, se ele quiser assistir esse vídeo do YouTube, tá? Então é interessante esse recurso aqui, tá? A questão 7 eu errei, valia 2 pontos. A questão 8 eu errei também, valia 2 pontos, está em vermelho. Muito bom. Então agora eu vou para uma outra prova. Bom, essa prova aqui ela já está bem mais elaborada em relação à anterior. Então observe que já coloquei aqui no cabeçalho como se fosse um fundo, né? Eu posso alterar a figura, essa imagem, né? Coloquei aqui uma figura também ilustrativa para dar um aspecto aqui mais profissional. Aqui então eu já coloquei aqui, já inseri um campo onde a pessoa vai ser obrigada a colocar o nome dela,
tá? Eu vou mudar, veja que eu estou no modo de edição. Então, como eu disse anteriormente, eu posso trabalhar aqui no modo de edição se eu estou construindo o formulário, o questionário, ou posso ir no modo de visualização. Então, nós vamos aqui clicar em Preview, essa ferramentinha que parece um olhinho. Quando eu clico, ele me abre um outro link em que, como eu disse, aqui no endereço, no final, ele coloca a palavrinha View Form. Bom, então vamos lá. Então agora eu estou no modo de visualização e isso vai permitir com que eu responda a prova. Então vamos lá. Eu vou digitar aqui normalmente. Aqui então, para o aluno escolher qual a turma que ele pertence, eu coloquei uma opção de uma estrutura, né, de questão de múltipla escolha. Então, nesse caso, a pessoa só tem possibilidade de responder uma única questão, uma única opção, perdão, tá? Agora, assinar o nome do seu professor ou professora da disciplina de física. Então, aqui ele vai ter que escolher de uma lista. Então, vamos escolher aqui o nome. Também só tem uma possibilidade. E agora vamos à prova, as questões, tá? Então, logicamente que essas coisas que eu coloquei aqui antes, o nome, a turma, e para assinalar o nome do professor, não tem pontuação nenhuma, não aparece nada pontuado aqui, tá? Não tem nenhum campo de pontuação. Agora, começando a prova mesmo, eu já começo a ver quantos pontos vale cada questão. Então, vamos lá. Essa questão 1, ela foi feita não como um modo de múltipla escolha, mas de checkbox. Então, nesse modo checkbox, que ele mostra um quadradinho, eu posso escolher mais de uma opção de alternativa. Então, eu vou escolher, propositalmente, eu vou escolher uma correta, vou escolher a C, que também está correta, mas vou escolher a D e a F, que não estão corretas, tá? De acordo com a pergunta. Então, depois a gente vai ver que eu coloquei uma condição que se ele responder uma correta e uma outra incorreta, ele vai atribuir o valor de zero para a pontuação. Eu poderia fazer diferente, mas eu tenho a possibilidade de fazer dessa maneira. A segunda questão, ela vale 2 pontos e ela é uma questão de múltipla escolha. Eu vou assinalar a alternativa correta. Na questão 3, observe que tem um recurso interessante, que vocês já viram aqui nas outras questões, na 2 e na 1, que é uma imagem, tá? Então, é interessante que o que acontece, para você digitar fórmulas, para você escrever fórmulas, seria quase impossível, praticamente impossível você fazer isso aqui no Google Forms. Então, o mais indicado é que você pegue aí na internet ou você prepare antes uma imagem e insira como imagem. Depois a gente vai aprender a fazer isso. Do mesmo jeito, poesia, por exemplo, também é interessante construir antes, gerar um arquivo de imagem e inserir aqui nesse espaço. Depois a gente vai fazer isso. Então vamos lá. Eu vou responder aqui e vamos. Aqui também eu posso escolher mais de uma. Eu vou escolher uma correta e vou marcar uma incorreta. Vou submeter ou enviar. Quando você clicar aqui, ou a pessoa clicar aqui, ela vai estar respondendo e enviando para quem mandou para ela. Bom, observe que ele me habilitou esse campo, esse botãozinho de eu ver o resultado. Então, eu vou clicar aqui e vou ver o resultado, como eu fui. Então, ele já me deu uma má notícia aqui, né? De 9 pontos, eu acertei só 4. Então, vamos lá. Meu nome apareceu, a turma que eu escolhi, o nome da professora, errei a primeira. Então, aparece aqui em vermelho, como eu tinha falado.
Eu respondi corretamente a alternativa A e a C, mas respondi incorretamente a D e a F. Então, ele atribuiu 0 pontos, tá? Eu poderia ter, quando a gente constrói o formulário, eu poderia ter construído de tal maneira que se ele tivesse respondido da maneira como ele respondeu aqui, ele ganhasse um ponto, por exemplo, tá? Isso você escolhe. Me deu um feedback. A questão 2 eu acertei, né? Também deu um feedback. Isso aqui não é obrigatório colocar. A questão 3 também acertei. A 4 eu errei. Então, aqui é a mesma coisa. Ó, a primeira estava correta, que foi a que eu assinalei. A letra D que eu assinalei está incorreta. Então, também aqui eu usei o mesmo critério, ou seja, se ele responde uma das duas incorretamente, ele atribui só 0 pontos. Muito legal. Então, agora eu vou para um terceiro formulário, que é, na verdade, um questionário. Então, esse formulário aqui, que está no modo de edição, tá? Ele foi feito não como uma prova, ou seja, não vai ter pontuação. Eu vou entrar então no modo de visualização, preview, e vou simular aqui a resposta, né? Então, aqui eu já tenho que digitar o nome da escola, por exemplo, e vou respondendo. Observe que já de início a primeira pergunta, ela me coloca aqui uma opção de um sim ou de um não. Então eu não consigo assinalar as duas simultaneamente, né? Ou é sim ou é não, tá? Então eu posso ir marcando aqui. Se eu não responder, ele depois no final ele vai voltar aqui para a gente responder, tá? Aqui eu posso assinalar mais de uma opção, né? Sem problema. Então vamos deixar aqui, por exemplo. Aqui teve uma falha, né? Teria que ter apagado isso aqui, tá? Aqui é um tipo de questão onde eu tenho uma gradação também de 1 a 5. Depois a gente vai ver como que faz isso, tá? Aqui também é uma gradação. Aqui uma de múltipla escolha. Outra de múltipla escolha. Aqui a 8 é uma questão que a pessoa tem que responder, tá? Ela tem que responder. Então tem esse campo aqui, é um campo de resposta de texto. Bom, a 9 já é uma estrutura no qual eu tenho linhas e colunas e eu vou assinalar apenas uma resposta por coluna. Eu não consigo marcar duas, tá? De acordo com cada linha respectiva. Bem, marquei certinho, vou enviar. Enviei, vou ver como ficou. Então veja que marcou aqui 0 de 0 porque não tinha pontuação para nada. Isso é um questionário, não é uma prova, tá? Então ele vai me indicar todas as respostas que eu dei e depois inclusive vai gerar um gráfico, né? Mas eu não vou mostrar para vocês isso nesse vídeo para não ficar muito longo o vídeo. Muito bem, então agora vamos partir agora para a explicação de como você gerar o formulário. Deixa eu fechar todas essas abas aqui para não ficar muito confuso. Bem, então, como eu disse, você tem que ter a conta no Google. Uma vez que você tem essa conta no Google, vai aparecer aqui do lado direito o seu usuário, ou a conta que você está logado. No meu caso, eu estou utilizando a minha conta pessoal e não a minha conta corporativa. Aqui eu tenho a caixa de ferramentas, onde tem todos os aplicativos ou os programas que a gente vai poder usar. No meu caso, no nosso caso de hoje, é documentos. Então vamos lá. Eu venho aqui no menu e escolho. Eu teria planilhas, documentos, slides ou forms. Então eu venho aqui em forms, formulário. Muito bom.
Aqui, na verdade, ele está mostrando, ele tem alguns tipos já prontos, uns templates, e tem aqui os vários que eu já construí. Mas eu quero criar um novo, então eu vou criar um em branco. Muito bem. Ele já colocou aqui, já abriu a página de edição. Eu vou colocar um título aqui. Então vamos colocar o seguinte. Vamos fazer uma tipo prova, que é um pouco mais complicado. Então vamos colocar assim, prova de prova de conhecimentos gerais, vai, conhecimentos gerais, tá bem. Bem, eu quero colocar um campo que a pessoa seja obrigada a colocar o nome dela, tá? Então eu vou clicar aqui no maisinho, que é onde adiciona a questão. Só que, bom, tudo bem, ele colocou aqui embaixo do campo de e-mail. Então vamos colocar aqui o seguinte: nome completo obrigatório, porque aí eu vou ter depois nas respostas. E eu vou escolher a opção short answer, ou seja, resposta curta, porque ela vai digitar aqui, tá? Deixo marcada a opção required, que significa obrigatório para ser respondido, certo? Sobre esse campo que apareceu automaticamente, ele por padrão, por default, ele deixa isso carregado, mas eu posso mudar. Aqui eu posso tirar isso aqui, tá? Para eu tirar, eu venho aqui em ferramentas, settings, e venho aqui nessa opção, ó, desmarca essa opção, collect email address. Desmarco, tá? E salvo. Ele tirou, tá? Se eu quiser colocar lá, ou perdão, eu cliquei no lugar errado. Se eu quiser deixar marcado para ser obrigatório a pessoa colocar o endereço de e-mail, eu deixo marcado, tá? Salve aqui. Então veja que voltou o campo. Muito bem, vamos então começar a acrescentar as questões. Ele já deixa sempre por padrão uma questão acrescentada, e a gente clica aqui. Então vamos colocar lá questão 1. Qual a capital da França? Então vai ser um tipo de ferramenta de múltipla escolha. Vamos colocar aqui então alternativa A, Roma. Vamos acrescentar uma outra. Alternativa B, vamos colocar Lisboa. Vamos acrescentar uma outra. Alternativa C, Paris. Acrescentamos mais uma. Vamos colocar aqui o que? Lisboa, Paris, Londres. Tudo bem. Terminei a questão. Vou acrescentar outra questão. Adicionar questão. Vem no maisinho. Vamos lá, questão 2. Questão 2. Fazemos o seguinte agora. A gente vai fazer uma questão de checkbox, que é aquela que a gente pode escolher mais de uma alternativa. Então, é o seguinte. O que é correto na moral humana? Então, vamos colocar o seguinte. Opção A. Enganar o próximo. Bom, observe que ele acrescentou aqui uma opção de eu ir colocando as alternativas na sequência A, B, C e D. Isso me facilita um pouco, né? Bom, então vamos colocar aqui o seguinte. Enganar o próximo não é uma coisa boa. Vamos colocar uma outra. Ajudar o semelhante. Letra C.
Vamos estudar para ser alguém na vida. Muito questionável isso, né? Letra D. Ser solidário com os mais velhos. Tá legal. Bem, observe que tanto a questão 1 quanto a questão 2, eu preciso ter um jeito de fazer com que eu tenha assinalado a resposta correta. Porque senão depois, quando eu for solicitar o formulário para saber as respostas de quem respondeu, dos alunos, eu não vou ter como fazer uma análise. Então, para isso, eu vou ter que vir aqui de novo na opção Settings e alterar justamente aqui, Quizzes, e deixar marcado aqui, ó, Make this a quiz, tá? Salvo. Tudo bem. Agora vamos voltar lá na questão. Epa, não marcou. Não vou voltar de novo. Eu esqueci de marcar as outras opções aqui. Aqui tá certo. Salvei. Mais uma vez. Tá faltando alguma coisa aqui. Presentation. Tá, vou marcar aqui. Marcar aqui também. General, tudo correto. Certinho, certinho, certinho. Salvar. Salvar. Agora sim, então muito bem. Então veja que ele carregou essa ferramenta que é Answer Key, ou seja, chave de resposta. Eu clico aqui e eu vou colocar qual é a alternativa correta, a letra C. E também ele me coloca essa ferramenta que é adicionar feedback. Se eu quiser dar um feedback ao aluno, então vamos fazer isso. Vou clicar ali. Então, se ele respondeu incorretamente, eu posso escrever assim: reveja o livro na página 23. Se ele respondeu corretamente, muito bem, você está se esforçando. Vamos agora para a questão 2. Questão 2, clico nela, né? Chave de resposta. Então aqui eu vou escolher, perdão, eu tenho que marcar também quantos pontos a questão vale. Eu vou marcar um ponto. Então eu vou escolher aqui quais seriam as alternativas corretas para a pessoa responder, tá? Mesmo sendo uma questão do tipo, perdão aqui, mesmo sendo do tipo checkbox, eu posso ter essa opção de marcar qual eu vou considerar correto, tá? Então vamos lá. Eu vou marcar então a letra B, a letra C e a letra D, tá? Não vou colocar nenhum feedback. Concluo. Bacana. Bem, então vamos, já tinha acrescentado mais uma questão, né? Então vamos lá, questão 3, né? Questão 3. Questão 3. Vamos fazer agora uma questão do tipo escala linear, tá? O que você considera, ou melhor, qual o seu grau de satisfação em relação ao sistema político brasileiro? Então vamos fazer de 1 a 5. Então, 1, muito insatisfeito. 5, o máximo, totalmente excelente. Tá, legal. Bom, chave de resposta, vamos ver aqui. Aqui também não faria sentido
a gente colocar uma pontuação, né? Porque você está pedindo opinião, tá? Então, mas eu posso colocar um ponto, depois a gente vê se isso vai funcionar, tá? Vou finalizar. Vamos então acrescentar uma outra questão, sinalzinho de mais, questão 4. Questão 4. Vamos ver aqui uma questão 4. Vamos colocar um parágrafo curto. Então vai ser o seguinte. Fale sobre suas expectativas em relação, não, com respeito, né? Com respeito à disciplina de projeto de vida. Tudo bem. Gente, eu posso colocar, por exemplo, uma imagem. Então, se eu quiser colocar uma imagem para ilustrar aqui a questão, eu venho aqui nesse desenhozinho, browse. É interessante que você tenha salvo as imagens antes, né? Então, vamos colocar aqui, por exemplo, o que eu poderia colocar de desenho para ficar bacana. Deixa eu ver aqui. Vou colocar aqui, tá? Esse desenho. Então, esse desenho, ele pode ser alterado o tamanho dele. A gente já vai ver isso. Tá aqui, então eu clico nele, posso mudar o tamanho, certo? Clicando fora, ele habilita essa opção que eu posso colocar um elemento à esquerda, à direita, eu posso voltar lá para a esquerda, tá bem? Então ela vai ter que digitar depois. Então vamos colocar também aqui uma chave de resposta, se ela responder, ela vai ganhar um ponto, tá? Terminado. Vamos ver se isso funciona bem depois. Vamos acrescentar mais uma questão. Vamos fazer uma questão agora, mais complicada de fazer. Questão 5, né? Opa. Que é a questão do tipo checkbox. Checkbox nós já fizemos, né? Não, do tipo grade de múltipla escolha. Vamos lá. Então, a grade de múltipla escolha, ela me dá linhas, row, e me dá colunas. Então, vamos pensar no seguinte. Escolha a opção correta para cada item indicado. Então, vamos colocar aqui, primeira linha, o homem chegou à Lua na década de 1970. Então, vou colocar 1960. Então, posso colocar aqui, por exemplo, certo e aqui errado, ou verdadeiro e falso, né? Falso, certo? Vou mudar aqui, verdadeiro. Bom, vamos colocar a segunda linha. A vacina para o coronavírus já está sendo comercializada. Legal. Terceira linha. Os homens são mamíferos. E os pássaros também. Mais uma opção. As fases da Lua são minguante, crescente, cheia e nova. Tá
Ok, vamos colocar a chave de respostas. Tá legal. Então vamos fazer o seguinte aqui. Um ponto para cada, né? Tá certo, um ponto para cada, um ponto para cada. Chave de resposta. O homem chegou ali no Alex 60, vamos colocar verdadeiro. A vacina está sendo comercializada falso. Os homens são mamíferos, o espaço está falso. As fases da lua está verdadeiro. Muito legal. Bem, tá, criamos 5 questões. Vejamos, nós precisamos colocar pontuação nessa questão aqui. Ficou faltando, né? Então a gente coloca um ponto. Opa, coloca um ponto, certinho. Tá, certinho. Na 2, vejamos, na 2 nós colocamos a pontuação, né? Deixa eu ver, depois, não, nós colocamos, não colocamos. Então vamos à chave de resposta. Ah, perdão, aqui tá só Paris, né? Um ponto, certinho. Finalizado. Questão 2, né? Questão 2. Chave de resposta. Certinho. Colocar um ponto. Finalizado. Checkbox. Vamos ver lá como é que ficou. Um ponto já está finalizado. Só conferindo, né? Essa aqui também já tinha atribuído ponto. Bom, vamos acrescentar mais um tipo de questão que pode ser. Olha só o que aconteceu aqui. Deixa eu ver se ficou certo. Ficou no lugar errado, tá? Então, vamos fazer o seguinte. Eu vou clicar aqui, fora. Vou deletar, certo? Porque eu posicionei o mouse aqui, ele criou ali, ali. Então, eu vou ter que vir aqui, ó, tá? Próximo dessa. E colocar aqui a próxima questão. Ele vai fazer na sequência embaixo. Tá? Então, você toma cuidado, porque você viu que se você clica numa questão, se eu clicar aqui, por exemplo, na 2, se eu estiver com o mouse, se eu clicar aqui e colocar uma nova questão, ele vai criar na sequência. Então, tome cuidado com isso. Vamos ver que tipo de questão a gente pode fazer agora. Vamos fazer uma questão de tipo drop-down. Drop-down. Então, é questão 6. Questão 6. Qual o estado da Federação Brasileira que você acha que está localizada a floresta amazônica? Bom, você poderia pensar o seguinte, mas não é interessante colocar um drop-down aqui. Realmente poderia não ser tão interessante, mas a gente vai colocar só para ver se o resultado final corresponde ao esperado, ou seja, se ele vai pontuar também, né? Então vamos colocar aqui São Paulo, Paraná, vamos colocar aqui Rio Grande do Sul e Amazonas, né? Tá. Bem, então agora a gente vem na chave de resposta. Na chave de resposta eu vou colocar então um ponto e vou então indicar o seguinte, né? Amazonas, tá ok. E vou finalizar. Bom, eu estou aqui no modo de edição, então agora eu vou no modo de visualização para ver como que ficou o meu formulário, a minha prova aí, tá? Muito bom. Então, ele já me pede o e-mail, vou digitar aqui, vou pegar o e-mail. Ah, tá. Ah, ficou uma falha aqui. Olha, foi até bom acontecer isso, porque observem que ele não colocou as questões na ordem sequencial, porque eu devo ter clicado em algum botão lá das configurações. Então, se acontecer isso com você, é até legal, porque aí você está aprendendo. Então, você fecha o formulário, tá? Sair.
Vamos voltar lá, tá? Aqui nas configurações. Perdão, gente. Estou aqui meio perdido. Isso, as configurações. Deixa eu ver aqui. Vamos voltar lá. Presentation. Deixa eu focar. É desmarcar isso aqui, tá? Isso, certinho. Agora sim, vamos lá. Preview. Ah, sim, agora ficou perfeito. Ó. Questão 1, 2, 3, 4, 5 e 6. Então era aquela opção lá que tem que deixar desmarcado. Então vamos voltando. E-mail, nome. Eu estou no modo view, né? Capital da França, eu vou colocar Roma, um ponto. O que é correto na moral humana? Vamos colocar o seguinte: enganar o próximo. E estudar para ser alguém, né? Vamos colocar essas duas opções. O seu grau de insatisfação, vamos colocar. Vou deixar em branco, faz conta que eu esqueci, tá? Vamos ver o que acontece. Aqui também, faz conta que eu esqueci também, eu não quis responder. Vejamos o que vai acontecer. Vamos marcar aqui como chegou a doença na década de 60, vamos colocar falso, a vacina por isso vou colocar verdadeiro, vamos colocar verdadeiro aqui e verdadeiro aqui. Muito bem, na 6 eu vou escolher então São Paulo. Eu vou agora mandar o formulário, as respostas. Olha aqui, ele volta dizendo que eu tenho que responder, tá? Então, legal, vou responder. Respondi. Eu também não respondi essa, ele voltou também. Então, vou escolher aqui, não sei. O que mais? Bom, vamos submeter novamente. Foi. Agora eu vejo o resultado. Muito bem. Fui muito mal. De 9, eu apenas acertei uma. Errei a primeira, ele marca aqui em vermelho. Tá? Errei a segunda também, olha. Vejo. Então funcionou a ferramenta, tá? Ou seja, você, na verdade, utilizou uma ferramenta que poderia ter sido uma questão de múltipla escolha, mas aqui, na verdade, ele podia escolher mais de uma. Então vejam que ele escolheu uma correta e outra incorreta. Então, justamente ele me deu 0 pontos, tá? E mostra quais seriam as alternativas corretas. Aqui também, ó. Aqui também, deixa eu ver. Aqui não tem pontuação, né? Aqui também tinha pontuação, perdão, aqui tem pontuação porque está marcado 1. Aqui também, que ele respondeu. Agora aqui sim. Então, essa está incorreta, essa incorreta, então 0 de 1, 0 de 1, 0 de 1 e 1 de 1 correta. Aqui, né? Aqui ficou como? Tá. Essa aqui de 0 de 1, porque a resposta está incorreta. Ok. Então, eu fecho aqui e fecho. Perdão, fecho aqui também. Formato de resposta, volto na prova, tá? Volto no modo de edição. Observe que ficou em branco aqui, então eu clico e ele vai carregar novamente com o nome aqui. Bem, então era isso que a gente tinha para explicar nesse vídeo. E uma vez que você tenha feito esse formulário, ele vai ficar gravado lá na pasta. Vamos visualizar isso. Eu vou criar uma nova aba, eu vou vir aqui na ferramenta, tá? Eu vou lá em documentos, tá? Ele vai me abrir a pasta e vou na subpasta Forms para ver onde ficou salvo. Aqui, muito bem, ó, prova de conhecimentos. Clico nela e olha aqui onde está a nossa prova. Está no modo de edição. Então, como eu disse, a estrutura, a arquitetura do Google, né? Desse é um portal, na verdade, ela faz com que tudo que você construa fique salvo. Então você não perde nada, tá? Bem, é isso. O próximo vídeo a gente vai trabalhar então com
com a mesma ideia de se construir formulários e tal, mas dentro do Google Classroom. Espero que tenham gostado, façam seus comentários e se eu identificar algum erro, eu vou colocar abaixo aqui do vídeo. Tá bem, gente? Muito obrigado, então, aí vocês terem assistido essa videoaula.